Voltamos a falar com a coordenadora do Programa de Reassentamento de Refugiados da Associação Antônio Vieira, Karen Wapechowski. Para entrevistá-la também recebemos os jornalistas Ivani Schitz, Carlos Rosing e Angélica Coronel. Karen, no final do primeiro bloco, Ivani fez uma pergunta a respeito da questão dos possíveis atos de xenofobia, como é que os migrantes, né, ou refugiados relatam e reportam esses acontecimentos, se é que eles chegam a reportar para vocês isso. Ivani, acho que era mais ou menos por aí, né? Exatamente isso, assim, como em termos de denúncias chegam essas denúncias até a agência. Nós recebemos algumas denúncias, inclusive relatos deles mesmos, né? E eles nem sabem que estão fazendo uma denúncia, é uma queixa. Só que daí a gente ouve aquilo ali e começa então a acionar a nossa rede. Nós estamos dentro de uma rede de proteção dos direitos humanos. Nada mais, nada menos como qualquer brasileiro que pode acionar a Defensoria Pública da União, que tem um setor específico de atenção a migrantes e refugiados, de direitos humanos, de comissões de direitos humanos da Assembleia, dos municípios. Então, toda essa rede de proteção aos direitos humanos, nós fizemos uso também. Então, sempre que há uma queixa, né, e que esses migrantes e refugiados estão sofrendo algum tipo de discriminação, de xenofobia, estão sendo massacrados de alguma forma. O que eles reclamam mais? Eles reclamam da cor, né, que falam muitas vezes, que são os afrodescendentes, reclamam da discriminação por ser negro. E basicamente disso, assim, não porque fala diferente, porque fala um outro idioma, mas sim muitas vezes por uma questão da cor, que eles têm eu acho que replica aquilo que já acontece aqui. Então eles acham que vem mais pessoas de fora e que o de fora representa sempre um negro, e não obviamente que não tem nada a ver, né? Mas a maior parte das queixas que nós recebemos é isso. E quando realmente isso se reincide e afeta muito esse refugiado, esse imigrante, nós levamos adiante, nós acompanhamos essa pessoa até esse sistema na própria Defensoria Pública do Estado, que tem uma parte também, um centro de referência em direitos humanos. Então a gente encaminha para a rede para tomar providências, porque a gente acha que não pode ficar impune, né, uma instituição, uma pessoa, ou quem quer que seja que tenha feito essa abordagem xenofóbica, né? Porque se a gente deixar isso meio barato, isso prolifera, né? Prolifera. E o próprio estrangeiro, porque ele está numa situação de vulnerabilidade, ele não tem conhecimento do tamanho dos direitos que ele tem. Então, precisa que nós façamos essa parte, né, de reconhecer, de informar de que eles também são cidadãos brasileiros. Estando em território brasileiro, não tem escapatória. Então, não importa como que eles chegaram, se eles chegaram através do coiote, se é migrante, se é refugiado, se não importa. O que nós temos a visão é que é uma pessoa de fora, que normalmente perdeu tudo, né, porque o deslocamento da sua cidade, da sua terra, seja ele por questão econômica, seja ele por questão de proteção, no caso do refugiado, ele perde. Né? Quem sabe como que está a sua casa, o seu patrimônio no país que ele está? Ele não existe mais, já está degradado. Então, tu pega uma pessoa dessas que já... E assim, ó, gente, migração e refúgio não é sinal de pobreza. Não é só... Não estamos acumulando pobres aqui, não estamos engordando filas de pessoas pobres. Não é só isso. Eles ficaram em razão do deslocamento, né? Então, é uma atenção um pouquinho diferenciada, né, mas existe sim uma discriminação. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui a respeito da quantidade. Parte da população tem reagido mal porque ela enxerga esses números. Por exemplo, fala-se de os 45 mil haitianos que entraram no Brasil. Então as pessoas, digamos assim, se espantam um pouco com o número. Nossa, 45 mil. Mas pelas estatísticas, tem 1 milhão de estrangeiros vivendo no Brasil, né? De todas as nacionalidades. Então, e se a gente comparar ou fizer a proporção disso com os 210 milhões da população, dá 0,48%, né? Então é bem um percentual insignificante, né? E nos países que são mais desenvolvidos, tem uma média de 11%, alguns têm até mais, né, da população de imigrantes, né, que alguns têm 15%. Estados Unidos, que sempre conviveu muito com a crítica, muitas vezes até uma crítica justa, mas tem uma população grande de estrangeiros, né? Como é que o Brasil vai ter que lidar com isso? Porque
o Brasil desponta aí, tenta ocupar um lugar de líder regional, né, no ponto de vista econômico, político, na América Latina. E, ao mesmo tempo, ele é um país que ainda, embora o discurso político seja, e realmente está acontecendo de abertura, mas ainda não tem estrutura, e tem um discurso da população muito resistente ainda a isso, né? Que a gente vê se traduzir nessas questões xenofóbicas que a gente está falando. Então, como é que o Brasil, de uma população estrangeira tão insignificante, vai ter que se preparar para poder receber mais pessoas, porque tudo indica que elas vão continuar vindo? Só para colaborar com a pergunta, a gente entrevistou recentemente aqui o professor Ricardo Seitenfuss, que foi representante da OEA no Haiti, e ele falou que a estimativa de imigrantes haitianos nos próximos anos é de 4 milhões de pessoas, e uma boa parte poderia chegar no Brasil, né, em função até da política do governo brasileiro de acolhimento. Né, 4 milhões deixariam o Haiti, né? E de incentivo à vinda de haitianos para o Brasil, né, que existe uma política do governo para isso. O Brasil tem se colocado nesse cenário de acolhimento, embora existe todo esse sentimento humanitário em relação, ao mesmo tempo corremos o risco de não ter essa infraestrutura, e não temos mesmo, né, por enquanto. Mas eu acho que o que estamos vivendo é que a demanda a prática, o que está acontecendo, está demandando está indo para cima, dizendo que precisa ser feito isso, né? Karen, não está na hora, então, já que existe uma problemática, uma perspectiva de vinda maior do número desses refugiados, imigrantes que sejam, de se fazer uma grande campanha nacional, de se fazer um esclarecimento junto à população, enfim, um trabalho que pudesse desatar esse nó, porque, pelo sentido que está atualmente, é muito difícil. Deixa eu só voltar para o Carlos ali, a anterior, a questão os países existem países tradicionais no acolhimento, tanto de refugiados quanto migrantes, que foi a Europa já em outros tempos, são os tradicionais que há muitos anos viveram também um fluxo migratório que lhes convinha na época, né? Então, os emergentes que somos nós, são países que até então muito de uma forma tímida recebia aqui entre a região, Uruguai, Paraguai, Argentina e tal, e achava que estava tudo bem. Os países emergentes, todo mundo fala dos Estados Unidos, mas com tudo que existe lá, eles têm cotas. As cotas, por exemplo, dos Estados Unidos para reassentamento de refugiados, quando há grandes conflitos, ou então eles oferecem 100 mil pessoas, vagas para 100 mil pessoas entrarem no país de uma forma regular. A Islândia oferece mais 20 mil, a Noruega mais 30 mil. Então, quando fala em 54 mil de pessoas, né, de solicitantes, de haitianos, assim, as pessoas no Brasil mesmo, porque como é um tema muito novo, elas se espantam, mas o que é 50 mil para 210 milhões, né? E olha o território do Brasil, que tem ainda de lugares para serem ocupados de uma forma tranquila, sem tirar lugar de ninguém, nem casa, nem emprego, nem comida, nem nada. Então, assim, a gente poderia muito bem ver esse olhar para fora, né? Que tem países que oferecem, se organizam, porque tem uma política migratória já de 30, 40, 50 anos, então eles já têm uma tecnologia de acolhimento, já uma organização de como que receber isso. Então, eu acho que um caminho para o Brasil se organizar é isso, é se espelhar nos países que já há muito tempo são acolhedores, né, de migrantes e refugiados, e estabelecer essa política, construir essa política e finalmente dizer, olha, nós temos condições de 10 mil pessoas no Rio Grande do Sul, 10 mil no Mato Grosso. Nós fizemos uma migração interna para o Mato Grosso há poucos anos atrás, porque precisava de gente lá. Então, assim, isso é uma coisa super natural e normal, só que o brasileiro não está acostumado a compartilhar. Não tem a cultura da solidariedade, assim, entre povos. Então, eles têm medo, mas não sabem nem do que. Porque isso não chega a afetar o meu cotidiano, o teu cotidiano, o senegalês, o haitiano que está ali. Não. Então, mas assim, essa coisa, esse pânico que se instala, o medo, é muito olhando a Europa lá, né, que tem um controle migratório já de uns anos para cá, mas tem um controle, mas tem uma política também. Então, não adianta não ter uma coisa, não ter outra. Então, lá tem
E Estados Unidos também. Então, eles têm cotas que esses países que se organizam, que têm umas políticas definidas, eles combinam essas cotas. Né? Então, o Brasil, muitas vezes, timidamente vai lá e o Brasil não trabalha com cota, nem para reassentamento, nem para migração, nem nada. Porque até então não tem uma política, né? Mas é um caminho que está se tornando obrigatório mais, porque já que nós queremos, em termos de nação, de Estado brasileiro, ocupar lugares importantes na ONU e no cenário econômico mundial, nada mais isso vem junto. Nós não queremos só ser um país com a 8ª economia do mundo, mas isso tudo corre, isso chama a gente, né? Um relato bem interessante que nós conversando com o pessoal de Passo Fundo, os senegaleses que estão trabalhando por lá e alguns frigoríficos, né? Como é que eles descobriram que aqui em Passo Fundo, Marau, né, tinha lugar para trabalhar, né? Porque o Brasil exporta, né? Essas empresas exportam frangos. Eles chegaram, viam as embalagens de frango, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. É para lá que eu vou, porque lá tem frigorífico. Então, é inevitável esses fluxos, muitas vezes, que não temos o controle disso. Tem então, também uma corrente informal, assim, né, Karen? Se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, às vezes, entre os haitianos, eu sei que isso acontece. Um haitiano chega, se estabelece, fica meio que na obrigação de ajudar o outro que ficou lá e que está vindo para cá. Sim. Entre os refugiados, de alguma maneira, isso também acontece, assim, de vir, se organizar e dizer, olha, eu estou em tal cidade, aqui é legal, aqui tem emprego, aqui não tem, aqui eu recebi apoio, aqui não. Com os refugiados é um pouco diferente? É diferente porque o refúgio é perseguido, né? Então ele é alvo. Então muitas vezes quanto menos pessoas souberem que ele está em alguma cidade, melhor para ele. Então a gente não divulga e também, então, muito pouco eles divulgam. Mas o que aconteceu, o fenômeno interessante, no reassentamento que nós trabalhamos diretamente, então quando vem uma família, aí eles encontram a situação, porque o reassentamento ele tem um financiamento, é diferente do solicitante de refúgio que vem por conta, vem sem nada, né? E aí conta com a ajuda, apoios informais. Então esse o reassentamento não, ele é um sistema, um programa que tem recursos das Nações Unidas, tem o nosso trabalho, que nós fizemos o acolhimento, a integração deles e acompanhamento durante 12 meses. Então ele é diferente. E mesmo assim, no reassentamento é muito comum. Teve épocas que nós superamos o número de reunião familiar de pessoas que vieram para se encontrar com essa família que estava aqui. Por quê? Porque aqui eles tiveram uma boa condição de vida, e o programa possibilita isso. Não estende ajuda financeira, mas estende o status migratório. Então, nós tivemos época que, por exemplo, recebemos 30, 40 pessoas no reassentamento e ficamos sabendo que mais 30 pessoas vieram por intermédio dessas que já estavam. Então, assim, é um tipo de migração também e um tipo de proteção, porque a família do refugiado, ele não é refugiado, ele não é perseguido, toda a família dele é alvo. Então, no momento que ele se desloca, vem embora, se esconde, se refugia em algum lugar, a família dele passa a sofrer também perseguição, a correr perigo. Então, naturalmente, essas pessoas também buscam, se podem, né, vir ao Brasil, se encontrar e viver. Então, foi muito legal quando a gente vai visitar, porque nós fizemos as visitas domiciliares, né, no reassentamento. Quando a gente chega lá, já tem uma pessoa a mais na família, né? Então, é rápido. É muito rápido, porque o refúgio tem disso, as pessoas estão muito desesperadas para sobreviver, né? Então, é uma questão de segurança mesmo, né? Karen, eu queria só voltar um pouquinho na questão ali da política de cotas, que tu disse que o Brasil nem sequer até hoje estipulou uma política de cotas, o número de refugiados que seriam possíveis de virem para cá. Não existe aí um gap, uma diferença fundamental Estados Unidos e países europeus na medida em que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma política de cotas que vai receber milhares, 100 mil refugiados, ou os países europeus que agora estão de alguns anos, agora cada vez mais, fechando as portas com a questão econômica na Europa, que começou a piorar muito antes da nossa aqui emergência econômica. E
do ponto de vista dos Estados Unidos, uma questão mesmo de política externa, né? Dos Estados Unidos ter lá a sua participação na questão, por exemplo, de guerras e conflitos do outro lado do mundo. E aí sim, essas políticas de cotas serem, de uma certa maneira, compensatórias, umas compensações que são feitas na medida que o Brasil é um país que não se envolve em questões tão radicais assim, como as conflituais. Sim. Nós teríamos então até então a falta dessa política de cotas? O que acontece as Nações Unidas, especificamente a agência da ONU, o Acnur, trabalha com doações, né? Então essas cenas que vocês veem em campo, né, do Acnur ir levar comida, fazer toda o trabalho de campo de refugiado, né? E essas doações vêm da onde? De países, e muitas vezes de países que provocam os conflitos. Então essa coisa da compensação é verdadeira. É verdadeira. Ou muitas vezes esses países que têm o recurso, mas as suas cotas já estão preenchidas ou então não têm o interesse de receber ninguém, eles investem em programas de reassentamento em outros países. Então, isso é bem comum nesse arranjo global, né, sobre a proteção. Então, por exemplo, agora, nessa semana, está acontecendo em Genebra uma reunião dos países, onde está o secretário nacional, o Beto Vasconcelos, e a coordenadora do CONARE, a Cláudia, exatamente participando dessa combinação sobre, então, os países que estão em conflito, que têm guerra, que têm dificuldades, por exemplo, Síria, vai lá e conta as suas necessidades, e aí outros países vão e tentam ajudar aquilo ali, de uma forma, através das cotas, né? Então, eu não sei o que o secretário nacional vai trazer de notícia de lá, mas provavelmente o Brasil é muito pressionado por outras nações, pressionado a exatamente abrir esse sistema de cotas. Porque daí é uma forma de sistematizar também. Só que no momento que tu abrir cotas, tu vai ter que ter o suporte da política, só que não tem o suporte da política. Então, se comprometer, nós vamos receber 10 mil sírios de uma forma organizada e chega aqui não é bem assim. Então, a coisa está muito batendo na porta, já estamos num caso de urgência já, né, para sistematizar isso. Então, não adianta querer bancar o país bonzinho e tal, humanitário, mas não ter uma política para isso. Então, e essa gestão do CONARE e a gestão do CENIG, né, e desse secretário nacional Beto, que esteve visitando aqui o Estado mês passado, eles estão muito cientes disso, né? Então, já não tem mais a desculpa que o Brasil é um país em desenvolvimento. Não é mais, né? Então, nós não podemos nos comprometer. Não dá mais, não cabe mais essa desculpa. Então, isso está caindo de maduro. Nós, da sociedade civil, estamos já sentindo na pele, porque quem carrega o piano mesmo do acolhimento, do financiamento de pequenas ajudas, são as organizações, é a igreja, são pessoas que doam, né, comida, doam, que nem o Centro Vida, o centro lá da Baltazar, que recebeu esses tempos 25 haitianos, senegaleses e tal. Estava contando, porque como no orçamento do Estado não tem recurso destinado para isso, fizeram uma grande campanha. Só que a campanha funciona, ela é pontual, ela não pode servir para sempre, né? Então, tu doa, mas tu vai ficar o resto da vida doando comida, pois, né, tem o Banco de Alimentos, que fez um aporte muito importante, só que é tudo emergencial. Então, o próprio Estado, através da Secretaria de Estado da Justiça, está preocupado com isso, porque isso é uma coisa em escala, não adianta também o governo federal definir uma coisa que não está combinado com o impacto no local, né? Porque tudo acontece nos municípios. Os municípios estão chiando, que nem diz os prefeitos e tal, por quê? Porque dá um impacto na sua assistência, na saúde. O usuário dos serviços, ele aumentou em algumas cidades e tem que corresponder. Então, esses fluxos, assim, de alguma forma, tá sendo ruim e bom, né? O bom no sentido de que está chamando a atenção para o tema, que não é o migrante, o refugiado não pode mais ser transparente, né? Simplesmente ser uma mão de obra relativamente barata ou fácil, né? Vai trabalhar feliz ali, ganhando o que ganha, mas enfim, não pode ser só visto como essa possibilidade. Ele tem que ter algo mais, já não cabe mais essa desculpa de país de Estado que estão em crise, né? Pô, mas olha o que tem de necessidade
global em relação ao tipo de crise que nós vivemos. Estamos em crise, o Brasil está numa recessão e tal, mas mesmo assim todo mundo come 3, 4 vezes por dia, né? Crise mesmo, uma recessão, quando o cara não tem nem o que comer uma vez por dia ou vive com $1 ou $2 por semana, né? Cara, eu queria te perguntar um tema que tem gerado aí, tem uma quantidade de debates bem importantes. Hoje, no Brasil, pela lei atual, toda a questão migratória passa pela Polícia Federal, né? Então, desde a solicitação do refúgio, depois o CONAR é vinculado, então a análise, né? E depois alguns indivíduos têm que se apresentar periodicamente, enfim. Toda a relação, digamos assim, a parte importante da relação do imigrante é com a Polícia Federal. Até a gente conversou antes, numa das perguntas anteriores, de que talvez um caminho para o Brasil, que hoje é um país que abre as portas, mas que aí o sujeito entra aqui, é uma verdadeira bagunça, né? E ele fica desamparado, que um dos caminhos seria se espelhar nesses países com tradição migratória. Nesse contexto, o Brasil está discutindo aí se seria importante ou não a criação de uma agência migratória para tirar... dividir, enfim, compartilhar com a Polícia Federal algumas das responsabilidades. Do teu ponto de vista aí da organização e da ONU, pelo que tu tem acompanhado, isso seria importante para o caso do Brasil? O que seria importante continuar como atribuição da Polícia Federal e o que seria importante ser de uma agência específica? Como é que vocês têm opinado sobre esse tema? Olha, durante um processo da Comigrar, que é a conferência sobre migrações que aconteceu ano passado, muito se falou sobre a questão policialesca de tratar a questão da migração e do refúgio. Porque hoje é o que nós temos. Quem lida diretamente com quem chega no Brasil é a Polícia Federal, porque está no escopo das competências da polícia exatamente fazer esse controle da entrada de estrangeiros. Mas não se descarta, e nós pensamos como sociedade civil, né, e a visão que nós temos, que se criasse uma autoridade migratória, por exemplo, como era uma das propostas da Comigrar e uma das propostas da Lei de Migrações que foi apresentada na época, o Paulo Abrão, que era o secretário nacional de Justiça, que nós participamos do lançamento e tal, da proposta da nova Lei de Migrações, era isso, que se deslocasse um pouco esse poder de polícia sobre a questão da migração e do refúgio, né? Porque nem todos, né, não estamos defendendo o país de imigrantes, né, de gente de fora, não é uma questão de defesa nacional. Então, que a Polícia Federal, no caso, comporia esse coletivo né, junto com uma autoridade migratória, porque tem vários países que é assim. A Noruega, sim, o próprio Estados Unidos é assim, que existe uma autoridade que, se tiver que usar a questão da segurança e da polícia, eles vão usar, mas não é o objetivo, né? Eu acho que seria um dos caminhos até para tirar um pouco do peso da Polícia Federal, porque, na verdade, a polícia tem que cuidar também de outras coisas importantes sobre segurança, tanto interna quanto externa. Então, essa questão migratória, ela poderia tranquilamente ser tratada como um processo administrativo e não de segurança. E isso só poderia se fosse deslocado esse primeiro contato da Polícia Federal por uma autoridade migratória. E creio que seria uma solução bem interessante. Aí só que vincularia isso à criação de uma nova órgão público, né? E agora exatamente nessa fase que estão eliminando vários ministérios e tal, por uma questão financeira também. Mas eu acho que o desejo da gente de que essas pessoas sejam tratadas como uma forma administrativa e não uma questão de polícia, eu acho que seria um grande avanço, né? Eu conheço o programa de acolhimento da Noruega, porque fui convidada pelo Estado deles lá e passamos 15 dias numa missão, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, passamos uns dias lá, conhecer todo o sistema de proteção e de migração que eles têm. Né? Então, eles têm exatamente isso, uma autoridade que, inclusive, eles têm um sistema de cotas e tem recurso federal para isso. O reassentamento, ele serve tanto para refugiados como para migrantes no geral. E eles têm uma cota que eles oferecem para os países que estão necessitados por razão de conflito ou mesmo algum desastre ambiental. Nós temos 50 mil vagas aqui, né? Então, eles mesmos passam 2, 3 meses neste país, identificam os casos e quando esses casos são selecionados e aceitos, quando as pessoas vão para a Noruega,
eles já são recebidos pela autoridade migratória com seu documento nacional, com a sua permissão, já incluídos dentro de um sistema de proteção social, né? Então, é claro que não precisava ser tanto, porque lá é um país pequeno. Então, não tem, muitas vezes, a dimensão do Brasil é muito difícil controlar isso aí. Então, nós podemos espelhar experiência de outros países tradicionais, mas também não dá para copiar tudo, né? Porque isso aí, uma coisa é fronteira da Noruega, outra coisa é Brasil aqui, mar e fronteira com outros países, controlar tudo isso. Então, está sendo humanamente impossível esse controle. E a lei da imigração, Karen? Oi? O programa está chegando no fim, está no finzinho. Eu queria te dar a oportunidade de falar sobre o evento que vocês vão promover. E, Angélica, não sei se dá tempo de ainda responder. Não, porque essa lei, a lei da imigração foi aprovada no Senado e está na Câmara. Na Câmara. Né? O que essa lei traria de avanços? É uma lei que contempla aquilo que os movimentos sociais, que a sociedade civil espera, ou ainda não? Olha, se a gente for ler aqui, eu a tenho aqui um pouco Um minutinho, tá, Karen? Bem rapidinho. Tu vai ler as disposições gerais, elas são ótimas, né? Porque a lei tem que ser assim, ela tem que ser objetiva. O que nos preocupa muitas vezes é a interpretação dessa lei, como que as pessoas, a sociedade, os segmentos vão fazer uso da lei. Então a gente tem que fazer um estudo mesmo para que o uso dela não venha a representar um retrocesso ao Estatuto do Estrangeiro, que é o que está vigente hoje. Então, através da Câmara está sendo feito alguns debates com esses deputados que participam de uma comissão especial de avaliação estão procurando a sociedade civil e alguns segmentos para conversar sobre o tema, para recolher algumas informações. Então, esperamos que a interpretação dela não represente um retrocesso, porque nas disposições gerais da lei ela está boa. Tá? Ela contempla a questão humanitária, uma questão da não discriminação, não a xenofobia. Agora, esperamos que a evolução delas continue assim, né? Bom, então eu vou fazer minha propaganda e estaremos... Participamos, a Associação Antônio Vieira participa do Fórum Permanente de Mobilidade Humana e esse fórum realiza anualmente, esse é o 4º Seminário de Mobilidade Humana, onde a gente discute exatamente esses fluxos, né? As entidades que acolhem essas populações em deslocamento, elas contam suas experiências, então os migrantes participam também. Então nós convidamos ao auditório do Palácio da Justiça no dia 15, a partir das 8h30 da manhã, é o 4º Seminário de Mobilidade Humana. Então, estão todos convidados. Obrigada. Karen, muito obrigado pela presença aqui no programa. Agradeço a presença dos colegas aqui na bancada, agradeço muito a sua audiência. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.